Ok, boa tarde, bem-vindos ao último dia do workshop de MicroStation. Retomamos então na página 8180. Eu vou retomar o último exercício que a gente estava fazendo ontem e um pouquinho explorar mais um pouco aí o uso do ACODRAW em 3D. Então nós vamos abrir o último arquivo e o último modelo que a gente estava usando, que era o arquivo 3D Intro. E a gente criou um modelo novo, a sugestão era chamar de caixa. Tá? 3D Intro deve estar aqui. Bom, eu já andei. Não peguei o meu workspace. Por isso. Tá. 3D Intro foi o último arquivo que a gente usou ontem. E a gente fez essa exercício didático, né? Lembra que eu comentei que não tem muito sentido a não ser didático, né? A gente desenhou isso face por face, né? Me dá um ok se todo mundo tem esse modelo. Temos 16 pessoas. Ok. Então eu vou pedir para vocês. É o 3D Intro, é o último arquivo que a gente usou ontem. E o modelo a gente criou ontem, a sugestão era chamar de caixa, caixa de sapato, alguma coisa assim. Tudo bem, Cristiano? Ok. Então eu vou pedir para vocês apagarem 3 dessas faces e ficarem somente com essa face alinhada com a vista de topo e com essa face vertical atrás. Me dá um ok se vocês apagaram as outras 3 faces. Ok? Tá. Só para vocês entenderem, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora é criar uma face inclinada usando esses pontos. Vamos explorar isso um pouquinho. Teria para fazer essa face inclinada, que basicamente é isso aqui, teríamos o método, digamos, força bruta, que é usando o comando place smart line, com linhas, canto vivo, todas as opções marcadas. E a gente podia ir vértice por vértice. E se você renderizar, vou usar aqui o meu ilustração default. Dá para ver que a gente criou a rampa ali. Tá? Eu vou desfazer. Tem um jeito mais, talvez, criativo de fazer isso, que é usando o retângulo. A dica aqui é que é um retângulo inclinado. Então eu vou, em vez do método ortogonal, eu vou pegar o rotacionado. A área sempre sólido, né? E eu não quero preenchimento. Então, define primeiro a aresta inclinada. Aqui.
alinha o aquadral com o T de topo, letra T de topo, e aí você só move o mouse para cá. E o efeito é o mesmo. Bom, usando o retângulo ou usando o Place Smart Line, me dá um OK se vocês agora têm essa face inclinada. OK. Qualquer passo que vocês queiram que eu repita, é só digitar repete, tá? Então, próximo ou o final aqui da história, eu quero desenhar sobreposto a essa face inclinada dois círculos. O centro dos círculos em relação a essa aresta vai estar exatamente alinhado com o ponto médio. O centro dos círculos em relação a essa aresta vai estar dividindo essa aresta embaixo em três partes iguais. Tá? Em uma, duas, três partes iguais. E o raio do círculo é de 0,2. Tá? É um exercício interessante de aquadral e de 3D. Repara que a gente está falando de 3D, mas com comandos 2D ainda, né? Então vou voltar aqui para o meu wireframe. Bom, quero desenhar círculos. Só tem um comando que desenha círculo, então o passo 1 não tem dúvida, eu tenho que ativar o comando Place Circle. O passo 2, eu vou criar esses círculos pelo centro, né? Tem que posicionar pelo centro. A área é sempre sólido, eu não quero preenchimento, e eu tenho o valor do raio. Então vou colocar aqui 0,2. O 0,2? Não. O raio está errado. Que ontem eu arbitrei um valor aqui, né? Então deixa eu dar um valor melhor aí. 400, nada a ver. 400, tentar um raio de 50. Ontem eu não segui as medidas do manual. 50 tá bom. O raio não importa muito, tá? Tem que ser... Se as suas medidas estiverem diferentes, arbitre um valor de raio que dê para colocar dois círculos com folga nessa face inclinada. Então, passo 2 está feito. É um círculo definido pelo centro com determinado raio. Oi, Mário Sérgio e Rafael. Agora, eu preciso alinhar esse círculo com esse retângulo inclinado. Eu não lembro se a gente no 2D teve tempo de falar de um... Não. Então eu vou até aproveitar esse espaço em branco aqui para acrescentar mais um atalho de aquadral que funciona em 2D também, mas eu vou mostrar aqui em 3D. Tá? É o atalho R de rotação e de elemento. Rotate to Element. Para você rotacionar o aquadral, a bússola do aquadral, alinhando com um elemento. Okay? Alinha a bússola do aquadral com um elemento identificado. Você digita RE e identifica um elemento. Em 2D ele só vai girar o aquadral no plano 2D e alinhar com o elemento. É bom para fazer paralelo. Aliás, é por isso que eu não costumo deixar o snap de paralela aberto na minha caixa de snaps, porque eu uso RE. Então vamos lá.
Então eu vou botar meu acodral perto para vocês não terem que ficar olhando longe. E vou usar o atalho R de Rotate e de elemento. Aí aparece esse comando que é rotacionar acodral por um elemento. Aí usa essa linha lateral aqui da face e identifica com um ponto. Repara que visualmente a minha bússola do acodral já alinhou antes mesmo do ponto, mas você tem que dar um pontinho para fixar. Tá? E repara, o círculo segue o plano do acodral. Então, meu círculo já está alinhado com o plano. Me dá um OK? Se vocês usaram o RE. Vamos lá. Eu estava com o comando de círculo pelo centro com um raio definido. E a princípio o círculo estava alinhado, no meu caso aqui, com a vista de topo. Uma das lições desse exercício aqui é que quando você está colocando um elemento 2D em 3D, ele segue o alinhamento do acodral. Danilo, esse arquivo a gente abriu 3D Intro e criou um modelo. A gente saiu do zero, tá? A gente abriu o arquivo 3D Intro DGN e criou um modelinho. Okay? Então a dica aqui, uma das lições desse exercício é, ao colocar um elemento 2D no ambiente 3D, o elemento 2D fica alinhado com o plano da bússola. Então, se você gira a bússola, você gira o elemento. Ok? Então, eu usei esse atalho RE para alinhar meu círculo com esse plano inclinado. Tá? Então, R de Rotate, E de elemento, e eu identifiquei qualquer ponto aqui numa dessas arestas inclinadas. Aí o círculo está alinhado com o plano. Tudo bem, Fernando? Ok. Tá. Eu estou usando, para variar, né, o Snap Key Point travado. E aí, normalmente, a gente fala que o Key Point pega os extremos de um segmento e pega o ponto médio. E aqui não está pegando o ponto médio. Se você for movendo ao longo de uma aresta, você vai ver que ele está pegando 1/3 e 2/3. Tá? Eu vou mostrar mais um atalho de acodral. É o K, acho que é KY, deixa eu ver se é isso. É o K, só o K. Letra K. Ele é específico para atuar em cima do Snap Key Point. Ele define o divisor do Key Point. Que na verdade, Key Point são só os extremos. Você define um divisor, tá? Em quantas partes se divide um segmento para gerar key points intermediários. Então, se vocês digitarem K agora, letra K, vai aparecer essa caixa e o meu divisor ativo, o meu Key Point Snap divisor ativo é 3. Então, por isso que eu consigo snapar 1/3. Vocês podem usar 4 para pegar 3 pontos intermediários, dividir em 4 partes,
em 5, para dividir em 5 partes. Se quiser mais, aí você só digita, tá? Mas normalmente a gente usa 2 ou 3. Se você um dia abrir um arquivo e o seu key point só estiver pegando o início e o fim, e não estiver pegando o ponto médio, é porque o seu K está definido como 1. 99,9% dos arquivos DGN está com esse K definido como 2. Por isso que muitos usuários, eu acho que a maioria dos usuários, acha que key point é início, fim e ponto médio. Mas esse ponto médio varia em função do key point, snap, divisor. Eu vou começar com 2, tá? Eu vou começar com 2. Eu vou alinhar com esse ponto aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão vendo minha tela? Sim? Tá. Curioso é que não caiu ali a conexão, mas caiu o compartilhamento e caiu o som. Mas continuei conectado, curioso. Bom, retomando. Eu usei o K e usei o valor 2. Aí eu vou encostar nesse ponto médio. Só encostar, tá? Não vou aceitar lá que eu não quero criar o círculo aqui. Eu só vou encostar o cursor aqui. F11 para ter certeza que o meu foco está lá no AcuDraw. E vou usar o O de origem, que a gente aprendeu lá na parte 2D. Origem. Então, meu AcuDraw está alinhado com aquele plano e exatamente no ponto médio daquela aresta. Aí eu vou apontar nessa direção e dar Enter para travar. Então, meu círculo está passeando paralelo àquela face inclinada. Agora eu quero descer e alinhar com 1/3 dessa aresta. Aí eu vou usar o K novamente e dessa vez eu vou mudar o meu valor de divisor para 3. Eu alinho com esse 1/3 da linha de baixo. Aproveito, dou RE de novo, uso essa mesma direção e dou Enter e coloco aqui. Aí a gente pode rotacionar, tem que ser um wireframe mesmo, tá? Porque estão sobrepostos, para verificar que os círculos estão exatamente alinhados com aquela face. Tá, temos um problema do ponto de vista posição, tá tudo certo. Mas se a gente renderiza, por exemplo, com ilustração com sombra, os círculos estão no mesmo plano desse plano inclinado. Aí, eu não sei se vocês lembram do exercício em 2D que a gente fez, da letra P, né? Deixa eu botar aqui, vocês não precisam fazer, tá? Só me segue por um momento. Esquece que eu estou em 3D, né? Então, no exercício da letra P, a gente tinha um contorno externo, que aqui eu vou simbolizar por um retângulo, e a gente tinha um contorno interno, que aqui eu vou simbolizar com círculos.
E aí eu ensinei para vocês o não se esqueça do comando criar região. Aí eu peguei o criar região com o derramar, lata de tinta, flood. E aí tem que considerar que tem figuras internas, né? Então eu peguei a lata de tinta, figuras internas, a gente fez isso na letra P. Aí a gente deu um ponto dentro do contorno externo, fora dos contornos internos e aceitou. Se eu renderizar isso aqui, os círculos se tornaram furos da borda externa, tá certo? Então eu quero usar isso aqui na situação que eu tenho agora. Volto para o meu wireframe. Só que eu tenho um problema aqui. Se eu pegar esse mesmo criar região, configurado igualzinho, lata de tinta, fluid, derramar, localizando figuras internas, aqui é mais complicado, né? Se eu der um clique aqui, não é. 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 O que eu faço? Sugestões? Como é que eu restringo a busca do Flood? Quase. Seleciona só o que interessa. Me interessa os retângulos inclinados, aperto o Ctrl e me interessa os círculos. É mais um detalhe do flood, do derramar. Se você não quiser levar em conta todos os elementos, você pode selecionar primeiro. Aí você pega o flood, dá um ponto dentro da borda externa, fora das bordas internas e aceita. Agora, se você renderizar, você tem furos. Me dá um OK, se vocês entenderam que o Create Region continua funcionando, mas eventualmente em 3D a gente tem, às vezes em 2D a gente usa também, porque tem elemento que eu não quero levar em consideração para o Flood, então seleciona só os elementos que te interessam. A gente não precisou disso no 2D, mas de vez em quando a gente faz isso no 2D também. Ok? Muito bem. Eu estou indo para a página 137. A apostila tem mais de 300 páginas. Eu não vou seguir a apostila. Quem quiser usar a apostila depois, ir página por página, eu apresento comando por comando, né? Por exemplo, aqui na página 122, eu falo do paralelepípedo, depois tem um exercíciozinho de paralelepípedo, aí tem cilindro, um exercíciozinho de cilindro, tá? Comando por comando, tá? Eu vou direto para a página 137, essa daqui, tá? Nós vamos desenhar uma porta, hein? A gente vai botar um cilindrozinho a título de dobradiça e a gente vai desenhar duas esferas com um cilindro a título de maçaneta, ok? Esse é um exercício usando elementos primitivos, tá? Então vamos lá. Slab. Eu abri aqui o background, né, no menu File, peguei o New. O diretório está certo, é o Essentials 3D DGN. Eu tenho que acertar a semente. Clico no Browse, Bentley Connect Training, embaixo do Drive C.
Standards, não, Standards não, Worksets, Essentials 2D, eu que fiz mal aqui, eu botei todas as configurações no Essentials 2D, Standards, Seed. Eu vou dar o caminho aqui, tá? Eu vou copiar e colocar o caminho aí no chat. E aqui eu vou pegar esse seed 3D métrico aqui, duplo clique. Eu vou chamar aqui de exercícios. Qualquer nome, tá? E aí você dá um entra, 2,5, 950. Começa em qualquer lugar. Tá. T de topo, né? Para alinhar. Estou dando alguns zoom-ins. Tá. Então, tenho que aceitar o 2,500 para... É o lente, é o 50. Aceita para cá, que eu quero a espessura da porta para cá. Ele tem que ler a mensagem lá embaixo. Ele está pedindo define length. Eu usei length 50. A espessura da porta. Eu quero a espessura da porta nesse sentido. Aí o width é 900. Eu quero para a direita. Tá? Aceita para a direita. E a altura de 2,500 eu quero para cima. Aceita para cima. E aí vocês devem ter a folha da porta. Finalmente. Me dá um ok se vocês conseguiram a porta. Vou fazer de novo aqui, ó. Começa em qualquer lugar, alinha o acodral com a vista de topo, T de topo. Se quiser dar zoom ins, porque a primeira coisa que ele pede é o lente, e o lente é pequenininho, então a linha que você vai ver é pequena. Então define a espessura nessa direção, para a esquerda. A largura da porta aceita com seu cursor para a direita e a altura da porta aceita com seu cursor para cima. Aí você pode dar o fit ou dar zoom out que você vai encontrar. Danilo, vamos lá de novo. Você está com o comando slab configurado, Danilo? Conseguiu? Tá, beleza. Deixa eu tentar voltar as coisas aqui. Vou voltar meu manual de novo. Então, estou olhando agora para a página 137. Nós vamos, de forma simplificada, criar cilindros para fazer, só para visualmente parecer as dobradiças, né? E as dimensões do cilindro são essas: 100 de comprimento e 5 milímetros de raio. Okay. Então, aproxima desse vértice superior aqui, nós vamos fazer o cilindro alinhado com essa aresta. Comando de cilindro é o segundo comando ali da caixa dos primitivos. Aqui o raio é 5 milímetros e a altura é 100. Eu podia fazer vocês desenhar já na altura certa, tá? Essa distância aqui desse cantinho da porta até o começo do cilindro é de 150. Mas para fazer a vida um pouquinho mais fácil, eu vou pegar eu vou aceitar esse ponto mesmo, tá? Aí vocês alinham a codral, tem que botar a bússola vertical. Tanto faz eu usar a letra F, tá? Ou a letra S.
F de frontal, S de side. O importante é que a bússola esteja vertical. Tá? Então eu vou usar F. Então, aceita para baixo. Me dá um OK. Se vocês desenharam a dobradiça, está no lugar errado, a gente vai mover. Tá. Então, aí vocês pegam o Move. Pegam o cilindro por qualquer ponto, não importa. Qualquer ponto vale. Qualquer ponto do cilindro. Aponta para baixo, que o acudral deve estar alinhado vertical ainda. Aponta, digita e aceita. Aponta para baixo, digita 150 e aceita. E aí ele está na posição certa. Me dá um OK. M de modo, Matheus. Letra M de modo. Comando para mover, eu peguei do meu botão da direita, comando Move. Aperta, mantém apertado um pouquinho o botão da direita, e você tem os 5 comandos de manipulação básicos aqui. Tá OK, Cristiano? 150. 150, Vitor. OK. E vamos repetir lá embaixo. Pega o cilindro de novo. Já está configurado. Começa aqui. O teu acudral deve continuar alinhado com a vista, deve continuar de pé, né, vertical. Aceita para cima. E move, pegando qualquer ponto. Aponta para cima, 150, aceita. Então, a essa altura a gente tem a porta e tem dois cilindros a título de dobradiça. Me dá um OK. Se vocês têm a porta. OK. Muito bom. Agora eu vou olhar na página seguinte, que é a 139. Nós vamos meio que fazer um conjunto, né? São duas esferas. E o cilindro a gente vai fazer de centro a centro. Tá OK? As esferas têm 50 de diâmetro. A distância de uma esfera para outra é 150. E o cilindro que vai de centro a centro é de raio 10. Tá? As medidas estão aí na página 139 e 138. Para facilitar a vida, a gente vai fazer em algum lugar qualquer, depois mover para o lugar certo, tá? Então, dá um zoom, né, para não ficar muito pequeno. Pega o comando de esfera. Meio que a gente está indo na ordem, né? Parecido com o comando de círculo de 2D, método centro. Eixo é sempre acudral. A gente tem o valor do raio, que é 50 de diâmetro, 25 de raio. Ou muda aqui para diâmetro, se não quiser fazer conta. 50 de diâmetro ou 25 de raio. Definido pelo centro, eixo pelo acudral. Eu usei a opção diâmetro 50. Aí, botão esquerdo em qualquer lugar. Tá? E um aceite também em qualquer lugar. Me dá um OK. Se vocês criaram uma esfera de diâmetro 50. Tá.
Agora eu vou fazer uma cópia dela, 150 milímetros distante, nesse sentido aqui. Vou pegar o copy, vou pegar o centro da esfera. Agora eu tenho que pegar a minha bússola do Akudral e botar ela alinhada com a vista de topo. Então, T de topo. Então, eu tenho essa linha aqui. Eu vou digitar 150 e aceitar. Botão da direita para parar. Me dá um OK. Se vocês têm duas esferas distantes 150 milímetros uma da outra. Ok. Vou pegar o cilindro para unir as duas esferas. O cilindro é raio 10. E não precisa definir a altura, só o raio. Cilindro, raio 10. Aí você pega o centro de uma esfera e o centro da outra esfera. E me dá um OK se vocês têm os três sólidos para formar a nossa maçaneta. Tá. Agora me dá um segundinho só, que eu não estou seguindo exatamente o manual. Só quero checar uma coisa antes de levar vocês para o mau caminho. Tá, ok. Tá. Visualmente, em wireframe, a gente vê que o cilindro está entrando nas esferas. Se você está modelando só para ter um modelo para você renderizar e mostrar para alguém, já podia parar por aí, tá? Na renderização aparece que está direitinho, tá? Se você está modelando algo que você depois tem que calcular, por exemplo, o volume, né? Aqui são materiais diferentes, provavelmente não faria sentido, né? Mas imagina que isso tudo fosse do mesmo material e você tivesse que calcular o volume usado nesse objeto aqui. Então a gente teria que eliminar essa interferência entre o cilindro e as esferas, tá? Aqui eu vou fazer uma união, tá? Então pego o comando de seleção, seleciono os três elementos, vai na aba de sólidos e as booleanas do 3D estão aqui. Tá? Então pega o Unite, união, os elementos originais eu não quero, então eu vou esconder. E aqui tanto faz porque não tem nada paramétrico, tá? Pode deixar ligado ou desligado, que não deve fazer diferença. E aí na mensagem aceite, dá um botão esquerdo em qualquer lugar. E aí isso virou um elemento só, sem interferências. Me dá um OK. Tá. Então já temos a nossa maçaneta, só que a gente precisa
botar ela no lugar certo, né? Tá. A maçaneta, só por facilidade, ela vai estar na metade da altura da porta, tá? Então eu vou pegar o Move e quando eu unir, o que eu tenho de ponto chave para usar é o centro da esfera. Tudo bem, Vitor? De qualquer maneira, você ficou com uma coisa só no final, né? Então eu vou pegar o Move, peguei o Move. Oi? Não deu certo? Fazer de novo então. Eu peguei o comando de seleção e selecionei os três. Até aí tudo bem? Só seleciono. Até aí tudo bem? Tá. Localizo o comando de união e ativo o comando de união. Ok. Eu estou com originais hide, esconder, e essa opção tanto faz. Eu vou deixar ligada. Em qualquer lugar da tela, clica com o botão esquerdo, que aí ele já deve mostrar isso como elemento único. Deu certo? Ok. Então agora eu vou pegar o Move, vou pegar o centro dessa esfera e vou colocar na metade da porta. Tá? Se você não achar, afasta um pouquinho, coloca na metade da porta. E dá um OK. Se vocês colocaram na metade da porta. Tá. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que mover a maçaneta para fora da porta 50 milímetros. De novo. Eu peguei o Move, peguei o centro dessa esfera, que está mais para frente, e aí eu procurei o meio da porta. Tá? Tem um snap ali no meio da porta. E aceitei. Tá ok, Cristiano? A gente só vai terminar a porta, Vitor. Tudo bem? Então, agora eu tenho que mover 50 para fora da porta e depois eu vou mover 50 para dentro da porta, tá? Então vou pegar o Move de novo. Aí vale qualquer ponto, tá? 50 para fora. E de novo 50 para dentro. Aí se eu olhar por cima, deixa eu usar meus iconezinhos de rotação. Se eu olhar por cima, tá assim, ó. Se eu olhar de frente, tá assim, ó. E dá um OK. Se vocês terminaram aí o exercício da porta. O mover a maçaneta para o lugar, Paulo? Foram 2 moves. Tá? Você está nessa posição com a esfera aqui, né? Ela está alinhada com a lateral e alinhada com a vertical, né? Tá. Então, você pega o Move,
identifica por qualquer ponto a maçaneta, faz aparecer a linha nesse sentido, digita 50 e aceita. A essa altura tá assim, ó. Deu certo até aí? Tá. Aí você pega o move de novo, identifica por qualquer ponto, faz aparecer a linha nesse sentido, para dentro da porta, digita 50 de novo e aceita. Aí deve ter ficado assim.